Bem-vindos ao nosso canal. Trago para vocês o resumo de algumas notícias que explodiram nas últimas horas, desde ontem à noite até hoje pela manhã. Então já ajuda a gente aí deixando seu like, já curte o vídeo agora aí para não esquecer, porque o Centrão decidiu abandonar Eduardo Bolsonaro. Olha só que notícia maravilhosa, quem trouxe foi a Globo News. É que, na verdade, essa dobradinha de sucesso, entre aspas, né? Porque a coisa foi, de fato, escalando lá nos Estados Unidos. Começou com o movimento de terceiro escalão, depois subiu para o Marco Rubio, até chegar onde chegou. Só que a coisa agora ficou tão ruim para eles, o tiro no pé está tão grande internamente, que o que se fala lá no Congresso hoje é o seguinte, olha, enquanto Eduardo Bolsonaro estava ofendendo, provocando, criando confusão com o governo, muita gente deixou quieto. Quando estava criando confusão com o Supremo, com Alexandre de Moraes, ok, tudo bem. Agora, brigar com o próprio Congresso, ameaçar o Congresso, então a intenção... Ah, entendi. Então, o Eduardo Bolsonaro tentar sabotar o governo do presidente Lula, tudo bem. O Eduardo Bolsonaro atentar contra o Supremo Tribunal Federal e autoridades do Brasil, tudo bem. O Eduardo Bolsonaro atentar contra o Brasil, a soberania nacional e a economia do Brasil, causando a perca de milhões de empregos, incentivando esse tarifaço, aí beleza. Agora ameaçar os presidentes do Senado e do Supremo, aí não pode. Aí eles se revoltam. Eles não se revoltam pelo povo, se revoltam quando atinge eles. Dá pra acreditar nisso? O inicial era dar um fôlegozinho para ele, né? A gente sabe que tem todo um movimento para tentar tirar o mandato de Eduardo Bolsonaro e tal. A intenção era essa. Agora eles estão dizendo, não vamos fazer movimento para salvá-lo, porque ele está atingindo o próprio Congresso. E o que significa não... Vocês entenderam, né? O Congresso está abandonando Eduardo Bolsonaro, deixando ele perder o mandato e ser preso quando voltar ao Brasil. Não é por tudo que ele fez ao Brasil, ao povo brasileiro, à soberania nacional, mas sim pelo fato de Eduardo Bolsonaro estar mirando a artilharia dele agora para o Congresso Nacional. Não fazer um movimento para salvar, Maria? Deixa em banho-maria, porque ele vai perder por conta de faltas. Então, o primeiro movimento seria fazer talvez uma suspensão, porque aí ele ganha um fôlego maior, ele fica 6 meses suspenso, em 3 meses, um pouco mais que isso, perde o cargo por conta das faltas, né? Passa a ser um número determinante e ele ganha um fôlego, ele estende um pouco o mandato dele. Agora o que estão dizendo é, olha, a gente não vai fazer nenhum movimento. É claro que política a gente sabe como é um retrato, a coisa pode mudar, né? Mas o que está se dizendo lá é que no início o Centrão teria uma solidariedade com ele. Ninguém quer caçar deputado, ninguém quer caçar colega. Então, porque é aquela velha história, você pode ser eu amanhã, né? Eu sou você amanhã, então vamos tentar poupá-lo. Só que agora a sensação que eles têm é que é um tiro no pé enorme. Inclusive o Palácio Planalto fazendo pesquisas, que eles fazem, né? Até a cada 15 dias eles fazem pesquisas, e eles estão dizendo que o que eles avaliaram é que há uma antipatia enorme com o Donald Trump, mas também uma enorme antipatia com o engajamento da família Bolsonaro nesse tarifaço que prejudica todo mundo. Então tá aí, pessoal, o Centrão decidiu abandonar Eduardo Bolsonaro e por consequência o Congresso também abandona Eduardo Bolsonaro. E não tem jeito, ele vai perder o mandato, quando voltar ao Brasil acabará preso. O que é uma notícia muito boa, não deixa de ser uma notícia muito boa, mas o que a gente tem que refletir é que eles só fizeram isso, só decidiram fazer isso, como vocês viram pela análise da Globo aqui, a partir do momento em que Eduardo e os bolsonaristas apontaram sua artilharia para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado. Aí não pode. Hugo Mota e Alcolumbre, aí ele passou do ponto. Mas fica o questionamento, ele não tinha passado do ponto a partir do momento em que ele mirou os canhões para a soberania nacional, para o Supremo Tribunal Federal, para o governo do presidente Lula, para a economia brasileira? O que vocês acham? Vai comentando aqui abaixo. Outra notícia que explodiu no dia de ontem e muita gente não viu e eu queria trazer para vocês aqui é a aprovação do presidente Lula, que disparou, chegando a 50,2% em meio a esses ataques de Donald Trump ao Brasil. Como eu sempre tenho dito para vocês aqui nos vídeos, o presidente Lula vai sair gigante desse tarifaço. O presidente sairá com uma aprovação histórica por reagir aos Estados Unidos, ao imperialismo norte-americano, por defender a soberania nacional e lutar pelo povo brasileiro. Esse capítulo com certeza ficará marcado na história, na biografia do presidente Lula. Mas a notícia revela que, de acordo com a pesquisa Latam Pulse realizada entre os dias 25 e 28 de julho com 7.300 entrevistados, a aprovação do presidente Lula passou de 49,7% para 50,2% e a desaprovação, por outro lado, caiu de 50% para 49%. A margem de erro é de 1 ponto percentual, caiu de 50,3% para 49,7%, mostrando então o presidente Lula crescendo na opinião pública e a desaprovação caindo também, porque a população está vendo quem verdadeiramente luta pelo povo brasileiro.
Outro que apareceu hoje com falas vira-latas foi esse cara aí, Romeu Zema. Ele disse em discurso que o Donald Trump tenta reconduzir o Brasil para onde ele nunca deveria ter saído. Olha a fala do cidadão, pessoal. Ele não acredita que o Brasil tenha força para ter independência. Segundo ele, o Brasil agora, além de tudo, também tem que sair dos BRICS, o que resultaria claramente numa submissão completa do Brasil aos Estados Unidos. Essa, na minha opinião, é uma das falas mais vira-latas da história. E ele ainda foi além. Ele disse que o Bananinha é bem intencionado no que está fazendo nos Estados Unidos, atentando contra a soberania nacional, traindo a nossa pátria. E disse que caso Eduardo Bolsonaro seja preso, ele tem que ser anistiado. O Zema defendeu anistia a Eduardo Bolsonaro caso ele seja preso pelos crimes contra a soberania nacional. Falas completamente patéticas do governador de Minas Gerais. Ele, que se identifica como pré-candidato à presidência, quer herdar o espólio bolsonarista e está dizendo esses absurdos agora. Só tem uma coisa que a gente deve dizer para esse cara: você nunca vai fazer parte do clube do Bolsonaro e nunca vai ser o sucessor oficial dele. Por mais que você tente puxar saco dele e de seus filhos canalhas, isso não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, só vai piorar a situação para você em relação à opinião pública. Vocês concordam? Outra notícia muito boa que eu queria mostrar pra vocês é a situação desse cara aí, Hugo Mota. Ops, Hugo não se importa. Ele achou que o povo brasileiro tinha esquecido dele, de tudo que ele fez, da perseguição ao povo mais humilde, de ter transformado o Congresso Nacional em um congresso pró mais ricos. A resposta agora veio, pessoal. Em pesquisa divulgada agora há pouco, a rejeição de Hugo Mota disparou e chegou a incríveis 80% de rejeição, pessoal. Como podemos ver ali, a imagem positiva dele está apenas em 2 pontos percentuais, a imagem negativa dele em 80% e a população que não sabe opinar está em 18%. Que situação pro Hugo Mota. Sinto o cheirinho aí de um cara que pode deixar de ser deputado federal, hein, pessoal? Fica difícil o cenário de reeleição para Hugo Mota com uma pesquisa dessas, vocês não acham? O mais engraçado de tudo isso, pessoal, é que o Hugo Mota está conseguindo ser mais odiado que os bolsonaristas. E olha o tanto de coisa que os bolsonaristas fizeram contra o nosso país e contra o povo brasileiro. O Hugo Mota tem uma rejeição maior que Jair Bolsonaro, mas também o Hugo Mota não tem os mesmos fãs que Jair Bolsonaro tem, que o idolatram a qualquer custo, né? Mas uma coisa esses políticos do Centrão têm que aprender: o povo brasileiro está de olho e a política não é mais como antigamente. Hoje a gente tem a internet e também tem os influencers que expõem todas as decisões que esses caras tomam, sejam elas boas ou ruins, a gente sempre traz para a população brasileira. E foi também a internet que causou esse efeito de medo em Hugo Mota, essa pressão em Hugo Mota, após ele tentar derrubar o decreto do IOF do presidente Lula e posicionar o Congresso Nacional em favor dos mais ricos. Só que o resultado, pessoal, foi amargo. E é o que reflete nessa pesquisa que vocês estão vendo aí ao fundo. Hugo Mota não será o último a ter esse fim amargo. Outros políticos terão também o mesmo fim. Além dos bolsonaristas, é claro, que a população provavelmente em 2026 vai deixar vários chupando o dedo e não vai reeleger para essa bancada que tanto atentou contra o povo brasileiro ao lado de Hugo Mota, ao lado do Centrão. A resposta deles chegará nas urnas. Pelo menos é o que a gente espera, né, pessoal? Já tá na hora de parte da população parar de votar em político como se fosse time de futebol, independente de qualquer coisa que esses caras façam. Isso aí é apenas um recado para os políticos brasileiros que acham que o povo não está de olho no que eles estão fazendo no Congresso Nacional. O que está acontecendo com o Hugo Mota pode acontecer com qualquer um de vocês. Basta vocês virarem as costas para o povo brasileiro e continuar pensando só em interesses próprios, que a resposta vai ser dada nas urnas. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para nos ajudar, pessoal. Se quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que está aí na tela. Agradeço de coração a quem puder colaborar ou puder se tornar membro do canal.